Fala, irmãos, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre por que parece ou por que é difícil entender a Bíblia, por que é difícil ou às vezes parece difícil compreender, entender o que você está lendo ali. Às vezes parece que você lê e não entendeu nada, não consegue colocar nada em prática, não tirou nenhum princípio ali para o seu dia a dia. E aí eu vou fazer uma série de vídeos aqui, vão ser 3 vídeos. O primeiro vai ser da por que é difícil ler a Bíblia, ou por que parece difícil ler a Bíblia. Porque como ler a Bíblia depois, né? O segundo vídeo vai ser como estudar a Bíblia. E depois eu vou fazer um do povo perece por falta de conhecimento. Vai ser uma sequência de 3 vídeos que eu pretendo fazer aqui sobre esse tópico. Então vamos lá. Eu vou trazer para vocês alguns versículos, algumas passagens para vocês verem bem rapidinho assim, tá? Não vai ser aquele vídeo que é mais pesado, não. Vai ser um vídeo mais leve, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês algumas passagens para exemplificar aquilo que eu quero falar para vocês sobre o porquê às vezes é difícil ler a Bíblia, tá bom? E aí, vamos fechar o ano, né? Hoje é dia 23, estamos fechando o ano. Se nós não nos vermos até no dia 25, já deixa aí um Feliz Natal pra vocês, tá? E obrigado porque tem me acompanhado aqui no canal, deixado comentários, ideias, opiniões. Obrigado pra vocês também que têm comprado os materiais pelos meus links. Eu comecei, antes eu não deixava, agora eu deixo os links embaixo dos vídeos. Por quê? Material teológico é muito caro e a única forma de eu ter material, mais material, às vezes o material que eu vou comprar pra falar que é ruim depois, né, falar não gostei e eu já sei que não vai ser muito bom, mas eu quero ter pra ver, pra falar pra vocês, é comprando e investindo em material. E com a ajuda de vocês, muito obrigado aí, tá, por estar comprando nos meus links. Agora vamos lá. Por que que às vezes parece ou é difícil ler a Bíblia? Uma vez eu ouvi, vamos começar pelo a mentira. Eu ouvi uma vez de um certo pastor muito famoso e conhecido na internet que a Bíblia, ela é difícil de entender porque ela é um alimento para o espírito. Então você lê a Bíblia, pode ler rápido, tipo assim, pega a Bíblia e lê de Gênesis a Apocalipse em uma semana, em um mês, e isso já é bom. Li a Bíblia 400 vezes, nossa, que legal, que maravilhoso. Por quê? Você vai ler, você não vai entender nada, né? Você vai ler bem rapidinho, não vai entender nada, mas não tem problema, porque a Bíblia é um alimento para o espírito. E isso é uma meia-verdade, porque a Bíblia é um alimento para o espírito, mas ela também é um alimento para a nossa mente, para a nossa alma, para ser compreendida, para ser entendida, tá? E você tem que ter em mente que o propósito da Bíblia é que você entenda ela. Eu sei que muitos já sabem, já entendem isso, mas muitas pessoas estão nessa ideia de, muito difícil ler a Bíblia, ou isso nós temos que vencer isso, superar isso. Por quê? Por que tá tão difícil para você ler a Bíblia? Vamos entender o porquê, tá? Então, não caia nessa mentira de que, você não tá entendendo, tá assim mesmo. Tá tudo bem, o seu espírito tá sendo alimentado. Às vezes você vê um versículo que tá traduzido de uma forma difícil, você não tá entendendo, e você lê 1000 vezes e tá lá de uma forma que você não tá entendendo. E às vezes você lê numa outra Bíblia e você percebe que aquilo ali tava claro e é uma coisa que você tá nesse pecado e que você precisa mudar aquilo ali. Então, o fato de você não entender a Bíblia tem implicações práticas para o seu dia a dia, tá? Então vamos lá, vamos falar disso agora. Eu quero mostrar para vocês o primeiro ponto, que é agora eu vou falar só de por que você não tá entendendo a Bíblia, tá? Eu já vou pressupor aqui que você é um homem de oração, mulher de oração, e que você já pede iluminação de Deus. Já vou imaginar isso. Eu vou trazer partes mais práticas e técnicas. Técnicas, tá? Práticas não, vou trazer partes mais técnicas sobre esse assunto. Por que você não entende a Bíblia? A primeira coisa, você pode estar lendo numa versão muito difícil para você. Quando eu falo de versão, por exemplo, se você pega uma Bíblia, se você está lendo a sua Bíblia, você está percebendo que ali tem muitas palavras que você não conhece, que não fazem sentido para você e não fazem parte do seu dia a dia, faz esse teste. Eu não vou nem falar qual versão você está lendo, olha só, eu vou nem citar nomes de versão. Mas só vou citar de dicas depois, mas se você tá lendo uma Bíblia, que a todo momento você percebe que tem uma palavra que você não entende, ou que tá complexa, uma palavra que não faz parte do seu dia a dia, eu vou te dizer que há 99% de chance dessa palavra ser um problema do seu português e não um problema teológico. Por quê? Existem palavras que são teológicas, tipo propiciação, beneplácito, essas palavras, beleza. Às vezes uma versão fácil vai ter essas palavras lá, é outra questão, nós vamos falar já. Mas se você tá lendo a sua Bíblia e você tá encontrando muitas palavras que você não entende, então você precisa encontrar uma versão ou melhorar o seu português. Tem vídeos aqui no canal de como melhorar o seu português para a Bíblia, usando aplicativos e por aí vai. Mas também tem como você escolher uma versão um pouco mais fácil até que você compreenda melhor as suas Bíblias, que Bíblia você tá lendo, por que você lê na sua Bíblia. Então, tá encontrando muita palavra difícil? Então, provavelmente, nós não estamos falando de um problema de iluminação, nós estamos falando de um problema de português mesmo. Então, o seu português não é muito bom,
O que a maioria dos brasileiros, eu acredito que tem um problema com o português, né? Muitos crentes já leem Bíblias há muito tempo e já isso foi bom que melhorou o português deles. Então tem gente que desde 95 lê Bíblias que são de um português mais complexo e já vem estudando português lá de trás. Mas muitas pessoas que estão chegando agora na leitura da Bíblia estão encontrando dificuldade com palavras mais difíceis. Então você está lendo a Bíblia, está muito difícil? Tem muitas palavras difíceis? Então muito provavelmente você vai precisar encontrar uma versão mais acessível para vocês. A minha dica para vocês é você ir para uma Almeida 21, uma NAA, uma NVI, uma NVT. Então, conheça essas Bíblias e considere no aplicativo, primeiro, antes de você gastar dinheiro, considere no aplicativo, junto com a Bíblia que você está lendo, que você está achando difícil, começar a comparar com outras Bíblias, para ver, pega um livro que você já leu muitas vezes, eu já li Filipenses muitas vezes, então pega essas Bíblias que eu falei, Almeida 21, NAA, Nova Almeida Atualizada, uma NVI, e leia um livro que você já está acostumado, uma passagem que você está acostumado, numa nova versão, para ver se você não está com problema de português difícil, tá? Mas aí, olha só, eu quero mostrar um exemplo para vocês desse versículo. Esse versículo, na Almeida Revista Atualizada, Lucas 16:8, você lê assim, ó: e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Então, olha só, o que significa se houvera atiladamente? O verbo haver-se, em algumas Bíblias, é muito utilizado no sentido de comportar-se. Então, por exemplo, na ACF tem bastante o verbo haver-se como comportar-se, e na Almeida Revista Atualizada também, na ARC, que é a corrigida também. Então, muita gente não faz ideia de que haver significa comportar-se. Então você coloca no dicionário em português, você vai encontrar lá. Ah, ele não sabia como se haver, ele não sabia como se comportar, né? Então, e com se houver atiladamente, significa, o que significa atiladamente? Sabiamente ou astuciosamente. Então ele se comportara astuciosamente. Em muitas outras versões, você já vai ter esse versículo dessa forma. Até, deixa eu pegar aqui, ó. Eu não tinha pensado em colocar isso aqui, mas deixa eu ver como fica esse versículo. Lucas 16:8 na NAA. Diz assim, ó. Lucas 16:8 na NAA. Vamos ver aqui, ó. Lucas 16:8 na NAA diz assim, ó: e o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza. Olha só como que já... Olha só. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza. Então, olha só. Aqui, talvez você tá lendo ali um se houver atiladamente, você pega uma versão mais fácil. Isso não tá perdendo a originalidade de você ler isso aqui, mas não, português em outras Bíblias vai ficar muito mais acessível, né? Então esse pode ser um problema. Bíblia, versão difícil para você. O outro problema que você tem que entender quando você se aproxima da Bíblia é que uma Bíblia, ela é difícil de ser traduzida. Então assim, existem questões... Olha o Salmo 73:10. Eu coloquei em 3 versões diferentes o Salmo 73:10. Coloquei na ACF, coloquei na NAA e na NVI. Olha só a variação que você tem nesse versículo. Esse versículo existe uma variação porque é um versículo difícil de se traduzir. Então, 95% da Bíblia, ela é traduzida da mesma forma, tá bem claro. Mas existem versículos que existem complicações. Por quê? Uma letra em hebraico que pode ser tanto tal coisa, mas ela é um pouquinho maior. A letra é igual, mas ela pequenininha significa dele e dela. Um exemplo. Ela maior já significaria outra coisa. E como é escrita à mão, às vezes não sabe se realmente é uma letra pequenininha ou grande. Então, existe uma dificuldade na tradução. Olha esse versículo, uma variação um versículo bem variado na tradução, porque existem dificuldades de traduzir uma Bíblia em alguns versículos. Então, no Novo Testamento acontece isso às vezes, no Antigo Testamento acontece isso às vezes, onde você pega numa Bíblia, por que está traduzido assim e na outra está traduzido de uma outra forma? Porque existia ali naquele versículo possibilidades de tradução. Então, você comparar traduções é importante. Aqui eu já estou falando com um público que não tem problema de versão. Aqui você já entende, você já tem a sua versão preferida. Se você lê numa Bíblia mais difícil, você já melhorou o seu português. Ou se você lê numa Bíblia mais fácil, você chegou nesse versículo e mesmo numa Bíblia mais fácil não fez muito sentido para você. Aí você vai ter que comparar com outras traduções, conhecer que se você tem uma Bíblia de estudo ou um comentário bíblico, ali vai estar falando, ó, esse versículo é complicado de se interpretar e tal. Então, o segundo motivo pelo qual é difícil ler a Bíblia é porque, sim, existem versículos difíceis de se traduzir, só que isso é numa pequena parcela, em algum lugar ou outro você vai encontrar, e você tem que ter consciência de que isso é normal e que isso vai acontecer.
Então tenha isso em mente, tá bom? Existem passagens que são difíceis de traduzir, tem mais passagens, mas existem isso, e isso é um problema que pode estar atrapalhando algumas pessoas porque você não sabe disso. Então você vê um versículo traduzido de uma forma e o outro traduzido de uma outra forma, você pensa que é só porque o tradutor errou a tradução. Não, é porque existem dificuldades também na tradução em alguns versículos, beleza? O terceiro ponto é que existem estilos de escrita mais difíceis. Então às vezes você vai encontrar parábolas, você vai encontrar profecias, analogias, exemplos que tá falando de uma forma figurada, mas na verdade é uma coisa, tá falando de uma forma figurada e você acha que é uma coisa literal. Então existem estilos de escrita na Bíblia que você tem que tomar cuidado. Como eu disse, existem períodos culturais diferentes. Às vezes você tá lendo Gênesis e o cara fez uma coisa que você fica assustado. Fala, como Abraão, ou como Ló fez isso, cara, que coisa louca. Como que eles mataram essas pessoas? Porque naquela cultura de guerra, isso era algo muito comum. Já no progresso, por exemplo, no Novo Testamento, você já não vê mais o Deus usando um povo dele para guerrear, para batalhar. Porque naquele momento ali já não era mais comum fazer isso. Então existem essas questões de estilo de escrita, que às vezes você tem que tomar cuidado. Ah, eu tô lendo Cantares. Como que eu interpreto Cantares? Provérbios. Por exemplo, às vezes você vai ler Provérbios e você acha que Provérbios é tudo literal. Anda reto, você vai ser milionário. Mas na linguagem sapiencial, na linguagem de sabedoria, quando você vê lá Provérbios falando, andem nos caminhos do Senhor e tudo lhe irá bem, não quer dizer que você nunca vai ter problema. Quer dizer que, de modo geral, os caminhos de Deus são esses. Você anda de acordo com a vontade de Deus, tudo te ocorre bem. Só que existe sim situações onde as coisas Deus vai provar nossa fé. Então, entenda que existem livros que você tem que ler de uma forma diferente, tomar cuidado para você não interpretar tudo literal ou tudo alegoricamente, tá bom? E existem escritas diferentes, como Paulo escrevia de uma forma mais complicada. Olha essa passagem onde o apóstolo Pedro diz que o irmão Paulo escrevia algumas coisas de uma forma complicada e que muitas pessoas iriam distorcer o que Paulo falava para perdição deles. Então, olha só. Então tem essa questão também de você ler a Bíblia e ser um pouco mais difícil, porque envolve uma questão de interpretação, uma escrita mais diferente, por aí vai, tá? Outra questão, existem assuntos no Novo Testamento que só se compreende lendo ou conhecendo o Velho Testamento. Por exemplo, se você pegar e ler de Gênesis, você lê todo o Antigo Testamento, começa a ler em Gênesis, Gênesis, vai lendo, leitura corrida. Eu te garanto que se você nunca fez isso, conforme você lê o Antigo Testamento e depois você vai lendo ou você lê o Antigo Testamento inteiro e acaba e depois vai no Novo Testamento, ou lê os dois. Enquanto você está lendo o Novo Testamento, começa lá em Gênesis e vai lendo até você chegar no último profeta. Você vai ter uma leitura do Novo Testamento totalmente diferente do que você tem só lendo o Novo Testamento. Então, quando você lê o Antigo Testamento e no Novo Testamento você vê palavras como expiação, redenção, Cristo, seu Cordeiro Pascal, o Cordeiro Pascal, plenitude dos tempos. Só de você ter lido o Antigo Testamento, essas coisas vão estar muito mais claras. Por exemplo, no Antigo Testamento tem o dia da expiação. Aí você vê qual é a história do dia da expiação. Já fiz um vídeo aqui sobre isso. Aí você vai ler o Novo Testamento e você vê lá que Cristo, ele é a expiação dos nossos pecados. Você fala, opa, igual lá no dia da expiação, Cristo é aquele cordeiro e tal. Cara, você começa a fazer, não que Cristo é aquele cordeiro, né? Mas que aquele bode que foi enviado para fora do arraial, Cristo, o que aconteceu? Foi crucificado fora da cidade, né? Então você vai fazendo essas ligações. Então, ler o Antigo Testamento bastante vezes é muito importante para você entender o Novo Testamento. A Bíblia é uma história que você começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Então, se você começa do meio para frente, você vai entender muita coisa, mas você vai deixar de entender muitas coisas também. Então, leia a Bíblia de uma forma linear, não adianta. Uma vez eu perguntei para uma irmã, crente velha, falei assim, você já leu algum livro do Novo Testamento inteiro ou do Antigo Testamento? Falou, não, eu nunca li o Novo Testamento inteiro ou um livro inteiro, eu leio passagens só. E sofre com questões de usos e costumes, e aí as pessoas dominam a fé dela. Então, cara, não apronte isso, leia a Bíblia de uma forma linear. O outro ponto que existe é porque uma tradução, ela tem suas limitações. Então, olha essa palavra, uma palavra grega que tá aparecendo aí pra vocês, tá? Que você lê ela como eu não sei nem como ler essa palavra. Vamos lá, katabrabeo. Katabrabeo. É assim que você lê. É um verbo grego que pode significar como árbitro decidir contra alguém, como se um juiz de futebol, de algum esporte, decidisse alguma coisa contra alguém. Defraudar, enganar,
sobre o prêmio da vitória, ou seja, também pode significar enganar alguém sobre um tipo de prêmio que ela iria receber, fazendo com que ela não receba mais, ou como metáfora privar da salvação. Aí você tem Colossenses 2,18. Na CF foi traduzido assim, ó, ninguém vos domine a seu arbítrio, ou seja, ninguém domine a vocês a sua própria vontade. Na NVI, lá embaixo você vai ter o verbo que é o dominar, que é o verbo impedir. Então você percebe que os dois verbos traduzidos como dominar, como impedir, os dois faz sentido, mas na NVI faz até mais sentido você ter esse verbo aqui como impedir de alcançar o prêmio. Por que a NVI traduziu assim? Porque o verbo grego que está ali por trás significa isso. Significa você, como juiz, impedir alguém de alcançar o prêmio dela. Então, quando você lê só em uma tradução, às vezes você perde essas nuances. E imagina, isso é só um exemplo. E você pode encontrar em várias outras passagens uma palavra que é traduzida em uma versão, porque não tem como usar 10 palavras para traduzir. Então, às vezes o tradutor vê e fala, poderia traduzir assim, mas eu também poderia traduzir assim, mas também daria assim. Então você percebe que aprendeu a linguagem original, a gente ganha muito ao fazer isso, né? Mas, então, beleza, eu tô falando de uma forma simples aqui, pra pessoa que não vai nunca aprender um grego e um hebraico. Você ter uma Bíblia mais literal e uma Bíblia mais dinâmica pode te fornecer isso aqui. Por quê? Tradução é limitada, a gente perde com traduções, isso é verdade. Mas é o que nós dependemos de traduções. Então, muitas vezes não entendemos algumas coisas simplesmente por esse fato, tá? De nós estarmos sujeitos ali às traduções e perdemos algumas coisas por causa disso. Como que você resolve isso? Tem uma Bíblia que seja mais literal, mas tem uma Bíblia que seja mais dinâmica também. Ou leia no celular mais dinâmica, ou leia a sua mais dinâmica como em papel e uma mais literal no celular. Isso é muito importante, tá bom? Você entender que existem limitações na tradução. Outra coisa é que existem expressões idiomáticas. Um dia eu fiz um vídeo aqui sobre 1 Pedro 1,13, onde falava assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. No Antigo Testamento, você tem. O que é cingir o lombo? É colocar uma cinta em volta da cintura para prender a roupa, para você. Eles usavam roupas longas, então prendia, né? Para conseguir trabalhar, conseguir se movimentar. Então isso era comum, né? Isso era comum, você cingir os lombos para trabalhar, para você conseguir se movimentar. No Novo Testamento, ela é usada de uma forma figurativa também, significando preparando a sua mente para a batalha. Como que eu vou. Olha essa passagem. Cingindo os lombos do vosso entendimento é preparando a sua mente para a ação. Significa o quê? Aprendendo, compreendendo a Bíblia, estando preparado para dar a razão da sua fé. Então, cingir o lombo do vosso entendimento, de uma forma figurada, se você não entender que na Bíblia existem muitas expressões idiomáticas, você também perde. Por exemplo, aquele homem, o fariseu, que foi orar e depois saiu batendo no peito. Era um sinal de lamentar, um sinal de lamento. Às vezes no Antigo Testamento tem muitas expressões idiomáticas, né? Um homem que mija na parede, é um homem adulto. Algumas traduções mais modernas já traduzem expressões idiomáticas para aquilo que nós entendemos. Mas se você gosta de ler numa Bíblia e tem expressões idiomáticas, às vezes você pega uma NA. A NA, alguns lugares, sim, ela vai traduzir uma expressão idiomática, mas em outros lugares ela vai deixar lá. Então, assim, existem expressões idiomáticas na Bíblia. E como que eu resolvo isso, Guilherme? Estudando comentários, bíblias de estudo. Na sua igreja, né, indo na igreja, o pastor vai ensinar essas coisas, assistindo vídeos sobre isso, mas aí eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Sobre como estudar a Bíblia. Então, existem motivos pelo qual a Bíblia pode ser mais difícil, mas isso envolve nós lermos. E no próximo vídeo eu vou dar dica pra vocês de como vocês vão ler, tá? Mas aqui o alvo hoje é mostrar pra vocês que sim, existem coisas que nos impedem de entender algumas coisas, mas que isso não é porque o Espírito não revelou, entendeu? Isso geralmente é porque todos esses motivos que eu falei pra vocês. Beleza, e qual é o resultado desse vídeo? Que nós precisamos. A Bíblia foi escrita na linguagem do povo grego koiné, foi uma linguagem que foi escrita pro povo entender. E quando Paulo escrevia, ele não escrevia esperando que as pessoas não entendessem ele. Até quando você vê Apocalipse escrevendo algo muito alegórico, você vê toda hora João trazendo a interpretação, né? Falava uma coisa e depois trazia a interpretação. Daniel, você tem uma profecia ou uma visão e depois você tem a interpretação da visão. Então a Bíblia ela foi escrita para ser entendida, tá? E quais são as aplicações de você não entender a Bíblia? Se você não entende a Bíblia, você tá trazendo implicações práticas para o seu dia a dia, deixando de ser transformado, deixando de mudar sua vida, deixando de receber algo do Senhor, deixando de oferecer algo ao Senhor. Outra coisa, agora na parte das aplicações, você tem que tomar cuidado, porque as aplicações, hoje você pode ler uma passagem, você entende o que significa, mas não fez muito sentido para você. Mas amanhã você tá passando por uma situação que você vai lembrar daquela passagem e falar, nossa, agora eu entendi aquela passagem pra minha vida, entende? O texto você já entendeu, mas às vezes a questão prática pode levar um tempo, pode levar você tá passando numa situação para você compreender aquilo ali.
É isso aí. Então, esses são os problemas de você não entender a Bíblia. Outra coisa, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu novo canal. No meu novo canal, eu vou falar de outros tópicos. Eu tô até pensando em abordar mais temas culturais lá. Eu fiz um vídeo lá sobre Constantino e o Concílio de Nicéia. Tá aqui embaixo deixei um link aqui embaixo do vídeo. Constantino e o Concílio de Nicéia. Isso tem muito a ver para nós cristãos. E eu tô com essa ideia, gostei desse assunto, de falar sobre história. A história relacionada à igreja, tá? Sempre relacionada à igreja. Ou talvez não é nos tempos bíblicos, mas é em tempos onde, sei lá, onde o que a igreja fez de importante aqui e tal, e deixar esse canal para questões bíblicas, teológicas. Tá aqui embaixo o link, conheça o meu novo canal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí mais uma dica. Por que as pessoas não entendem a Bíblia? Deixa aí um comentário aí embaixo, e aí no próximo vídeo eu até vou somar pro próximo vídeo de como estudar a Bíblia, tá? Então vejo vocês no próximo vídeo, até mais.